Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:02, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você. E hoje a nossa convidada é a Keila Patrícia Capuano, acertei o nome inteiro. A Patrícia, que é presidente da Vila dos Meninos, Sagrada Família, e também é assistente social e coordenadora do que a gente conhece como Casa das Meninas. Patrícia, também Patrícia, né? Também. Keila, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui no Radar. Eu agradeço, é uma honra, como eu já tinha dito, né? Pode falar um pouquinho mais próximo? Próximo. Isso. É uma honra, ainda mais um trabalho tão bonito, que alcança tantas pessoas da nossa cidade. Eu fico mesmo muito grata pelo convite. Instituições que fazem parte da história de Botucatu, né? Exatamente, né? Ambas as entidades foram as primeiras que estão, né, em Botucatu, e antes mesmo de muitas políticas públicas. Exato. Então, é muito bonito olhar para essas entidades que faz valer direitos e cuidados muito antes mesmo da política pública ser efetiva. A Casa das Meninas tem 103 anos e a Vila dos Meninos 74. Então é muita história para contar e muitas vidas transformadas. Exatamente, inclusive a sua. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos de música. E daqui a pouco a gente volta com o Radar aqui na Prever FM. Radar Prever FM. 12:07, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você. E hoje recebendo a Keila Patrícia Capuano, que é presidente da Vila dos Meninos, Sagrada Família, também é coordenadora da Casa das Meninas. Como demos aquele primeiro spoiler, né, Keila? São duas instituições que fazem parte da história de Botucatu. A Casa das Meninas, mais tempo, 100 anos, mas a Vila dos Meninos. Vamos começar pela Vila dos Meninos. Eu conheci como Casa dos Meninos, né? Como eu sempre morei ali próximo, né? A Casa dos Meninos hoje é Vila dos Meninos e tá lindo lá, né? Quem chega lá, eu tive lá, quando que eu tive? Quando com o Marinho, com o Bruno Almeida, com a Lívia, alguns meses atrás, mais ou menos. E que espaço gostoso, né? Que sempre foi, mas que tá maravilhoso, né? Sim, a Vila dos Meninos, né? Eterna Casa dos Meninos. Casa dos Meninos. Então a gente sempre conhece como Casa dos Meninos e a gente deixa em aberto. Pode ser uma vila, pode ser uma casa, mas não deixa de ser um lar. Apesar de ter mudado o formato de atendimento, hoje é ações socioeducativas em contraturno escolar, mas ainda continua sendo um lar. E realmente é um lugar muito lindo. A gente tem ampliado as nossas ações, algumas reformas para atender a demanda atual, para de fato cumprir com a missão da entidade, que foi o sonho do fundador, né? Que é preparar bons cidadãos, é preparar as crianças e adolescentes para ser pessoas melhores e serem amadas, principalmente. E essa missão, ela continua em andamento. A imagem é uma capela? Isso. Aquela imagem daquela capela, ela faz parte da minha infância, porque eu morava na Vila dos Médicos, né? Então saía da família, da casa da minha família, ia de bicicletinha, atravessava pra Vila Aparecida pra ir na casa do meu avô. E eu passava todo dia na frente, né? E eu tinha uma curiosidade de entrar, de conhecer, eu não sabia o que era, né? Eu era criança, eu sabia que era a Casa dos Meninos, né? Mas e me passava um aspecto de paz quando eu passava ali. Mesmo criança eu tinha essa percepção. Essa percepção, é curioso você falar, porque muitas pessoas têm essa sensação até hoje. Até hoje, né? Sim, tem a curiosidade, portas abertas para quem quiser conhecer, né? O horário das 8 às 4, a gente recebe pessoas que queiram conhecer. E quem visita, quem trabalha lá, ou mesmo as crianças, tem esse sentimento. Então, eu acho que aquele sonho, né, do fundador, das irmãs, ele ainda acontece. Então, aquela mensagem e o sentimento que se deve ter, ele é real. Ele é real. Eu sou suspeita a falar, né? Mas sim, dá uma paz, você preenche. Eu acho que é algo assim muito do coração de Deus mesmo. O que é feito, o que é desenvolvido lá hoje? Atualmente nós atendemos crianças de 6 a 16, né? Crianças e adolescentes, das 7 da manhã até as 5 da tarde. O dia inteiro. Isso, Tempo isso. integral. Tem alimentação, café da manhã, o almoço, o café da tarde, um lanchinho. Em paralelo, existem oficinas, que são ações socioeducativas. O que seriam essas ações? São atividades,
são aprendizados que vêm complementar o saber da criança e do adolescente. Então a escola tem a educação formal e a gente vem olhar o todo. Então tem a parte esportiva, a parte lúdica, a parte socioemocional. Então a gente olha para a criança como um todo. Hoje tem aulas de judô, tem de robótica, que é essa questão da tecnologia, tem aula de teatro, informática, apoio pedagógico, então música, que a gente é muito interessante ver como desenvolve alguns talentos, mas também trabalha a questão do emocional, de eles entenderem que nessas oficinas eles têm muito potencial. É aquilo que eu falei antes da gente iniciar de fato, né? Que é você olhar para essa criança, para esse adolescente e transformar a vida dele, plantar uma sementinha e ele poder ser um bom cidadão, como é a missão da Vila, né? Ser um bom cidadão porque teve uma oportunidade. Tá. Só meninos ali? Não. Aí que tá o X da questão. Antigamente, né? Antigamente, como era internato, né? Era assim, antigamente, quando era internato, era somente meninos. E hoje, né, com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente e outras políticas públicas voltadas para criança e adolescente, nós passamos a atender meninos e meninas, né? É até engraçado, eles chegam assim, as meninas, eu não quero ir aí porque é menino. E quando é a casa das meninas, eu não quero ir porque é menina. Aí, por fim, a gente acaba sendo uma grande família. Então, são meninos e meninas. São quantas crianças e adolescentes atendidos diariamente lá? Diariamente são 100 diretamente, né? Os assistidos diretamente. Em paralelo existem os familiares, né? E outras pessoas que fazem parte da composição da família. Como é que os familiares participam? São reuniões com as famílias, atendimento com assistente social, encaminhamento para a rede socioassistencial, algumas atividades de fortalecimento de vínculos são convidados, alguns projetos que a gente instala, né, que a gente acaba colocando para as crianças, de alguma forma eles participam, que nem agora nós estamos com uma previsão de fazer uma oficina de sustentabilidade, onde nós traremos as famílias para o projeto. Então tem a horta lá, que foi uma parceria com a CNBB, aí vai ter o sabão, vai ter, eu não lembro exatamente quais outros objetos que vão ser feitos, mas tudo pelas mãos das crianças, né? Junto com a equipe, trazendo a família para entender e compreender esse projeto. Ok, eu imagino que são vários aspectos analisados quando vocês recebem uma criança, né? Para que ela possa fazer parte disso. Correto. Os nossos critérios são a questão da vulnerabilidade. Então, ela pode ser socioeconômica, emocional ou algum outro viés. É importante, até esse espaço é bem válido, nós reforçarmos que a vulnerabilidade, ela não se limita à questão financeira. Né? Exato. Então tem muitas violações de direitos em vários sentidos. Então criança que passou por situação de risco, seja violência doméstica, infelizmente violência sexual, outras questões mais, né? Então esse olhar sensível para dar essa assistência, para acolher e de fato ser um lugar seguro, um lugar que dá perspectiva de vida, um lugar onde essa criança possa recomeçar ou então escrever uma história. E não deixar que algo que tenha marcado um momento da infância possa permanecer para o resto da vida, né? Exato. Às vezes eu falo assim, pessoas podem fazer uma adoção pequena ou um trabalho voluntário, eles não têm a noção da importância e do reflexo que isso tem na vida da criança. A criança, ela fica deslumbrada ao ver um adulto, né? Seja ele que vai levar um chocolate, um brinquedo, ou seja ele vai lá para passar um dia para brincar ou para alfabetizar de alguma forma, né? Dar um apoio pedagógico ou uma gincana, e aquilo fica na memória. É uma ação transformadora. Então, eu falo assim, né? O pouco com Deus é muito, e de fato transforma. Desse universo de 100, né? No meu caso, como tem as outras entidades, tem mais duas, eu não citei aqui, são quase 300 crianças no total. Dessas 300, digamos que 10, 15 consigam reescrever sua história, é válido todo o esforço. E a nossa ação, mesmo que pequena, né, ela é transformadora. No caso, né, a gente vai abordar mais pra frente, eu sei isso por experiência própria. Agora,
Tem criança que chega de uma forma arredia, fala, eu não quero estar aqui, e depois vocês foram conquistando essa criança aos poucos, conquistando a família. Todos os dias. Todos os dias tem isso, depende. Nenhuma criança chega lá no início e fala, eu quero estar aqui. Não, é que assim, existe aquela visão do projeto social, né? Ainda mais quando fala, se você aprontar, você vai para casa dos meninos, você vai para casa das meninas. Então tinha muito isso. Mas quando a criança ela é inserida, né? Ela compreende uma nova rotina, ela é acolhida, ela sente que ela vai ser bem cuidada, que ela é amada. Inclusive nós pensamos a equipe nesse sentido, que ela acolha diferente, que ela olhe para aquela criança com mais afeto. Então, assim, a gente entende as individualidades, a gente entende que tem dia que não tá de bom humor. E vem com uma história, que a gente tem que compreender que aquela criança ela tem uma história, ela não é uma folha em branco, né? Então, quando ela chega, ela pode chegar muito bem feliz, querendo estar ali, ou arredia, né? Mas com a graça de Deus, né? E o empenho das nossas equipes, das diretorias, de todas as pessoas envolvidas, dos benfeitores, tem dado bons resultados. Então eles não querem sair, a maioria querem continuar no projeto, e a gente tem lista de espera, né? Porque tem uma visibilidade muito grande, porque é um trabalho que tem dado resultado e de fato, né? Tem somado. E como manter um projeto desse de pé, Keila? Então, a luta diária, né? Sim, tanto é que nós realizamos alguns eventos durante o ano. As entidades, elas são sem fins lucrativos, né? Então nós sobrevivemos de alguma forma através de doações, através do apoio com o poder público pelo termo de fomento, alguns aluguéis por serem entidades antigas, então elas têm um ponto central, então a gente tem alguns aluguéis, mas a gente batalha diariamente para conseguir levantar recursos para conseguir atender esse número. Eu falo meu sonho, mas eu falo no geral, nosso sonho era conseguir atender mais. Só que a gente não dá conta, não tem como, né? Porque esse número hoje é um número bem expressivo para ser com qualidade e para dar, assim, para a criança ser de fato bem acolhida, ela de fato exerça os direitos dela e a entidade tenha sustentabilidade. Mas é desafiador, confesso. Inclusive recebi essa semana dos meus amigos, do Robert, do Júnior Colense, vai ter um jantar italiano da Vila dos Meninos, né? Sim, a 3ª edição. Quero agradecê-los, né? Eles têm somado muito com a nossa diretoria, junto à entidade. Não é de hoje, né? Mas hoje uma ação mais próxima, e isso me deixa muito feliz, e eu falo isso em nome das entidades. Nós iremos fazer no dia 22 agora de agosto, a 3ª edição do Jantar Italiano, em parceria com a Camponesa e o Espaço Andreoli, e vai ser um jantar maravilhoso. Toda a verba, toda a arrecadação, ela vai ser voltada para a Vila dos Meninos, na continuidade dessas ações, que a gente falou agora brevemente, e também estamos construindo, né, uma quadra poliesportiva. Ali mesmo? Lá dentro da entidade. Nós tivemos uma parceria com o poder público através de emenda impositiva de alguns vereadores, porém, né, o valor repassado ele não contempla a totalidade desse projeto, da execução dessa obra. Então nós precisamos fazer essas ações para complementar. Tá, então olha, vamos lá, vamos frisar bem aqui, dia 22 de agosto, Isso. é um sábado. 19 horas. 7 da noite, lá no Espaço Andreoli. Correto. Em parceria com a Camponesa, o valor por R$150. Onde que eu posso adquirir e qual o contato? Nós temos as redes sociais da Vila dos Meninos, né? Alguns membros da diretoria, e tem o telefone da Vila dos Meninos e as redes sociais. Aí eu posso estar passando para vocês. Legal, então. Vamos mudar o chip agora, vamos para Casa das Meninas. Que é uma instituição mais que centenária aqui na cidade de Botucatu, faz parte da nossa história e faz parte da sua história. Sim. Você ficou muito tempo lá, né? Você ainda pegou a fase do internato. Correto. Lá. Você consegue resumir, dá para resumir esse sentimento de algo que fez parte da tua vida e hoje você é assistente social e coordenadora?
se embargar a voz, vocês pode embargar à vontade. Compreendo, porque é com muita emoção falar da Vila dos Meninos. Antes de embarcar aqui na Casa das Meninas, as irmãs ainda moram na Vila dos Meninos, são as irmãs servas do Senhor. Então eu sou muito grata, que eu falo que elas são minhas mãezinhas, né? E estar na vila, com esse trabalho voluntário na diretoria, é uma forma muito pequena, mas muito pequena mesmo, diante da grandiosidade do cuidado delas para comigo. E a Casa das Meninas, me recordo o primeiro dia, quando eu cheguei, né? Com quantos anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Chegou para morar lá? Eu fui. A minha mãe, né, ela passou por uma situação de violência doméstica e não tinha como ter os cuidados, não tinha como nos sustentar, ela estava bem vulnerável, então foi difícil para uma criança, ainda mais que eu já tinha uma idade de compreensão, mas ao mesmo tempo eu acho que Deus sabe das coisas, né? Que eu falei para você, eu me recordo do primeiro dia, e eu só tinha como tenho medo de altura. Pensa dormir num prédio que tem andares, eu achava que ia cair. Mas enfim, então algumas memórias de criança que ficou. E você ter um contato com as irmãs, que era algo muito diferente, uma rotina, regra, alimentação. Eu lembro que quando eu vi assim que tinha café da manhã e tinha pão todos os dias, né? E a gente vê no almoço você tem lá os legumes, a carne. Para quem vem de uma origem muito simples, muito humilde, eu tava achando que eu era rica já, né? Então, assim, mas foi algo tão, tão bom. E a irmã fala assim pra mim, Keila, mas naquela época a Casa das Meninas era pobre. Eu falo, não, irmã, pra mim era muito rica, né? Pra mim era muito rica. E olha, como algo tão pequeno, né? Um doce, um pão, é tão importante para uma criança, principalmente uma criança que não tinha, né? Eu era uma criança pré-adolescente, então eu compreendia bastante. As irmãs ensinavam muito a questão naquela época não tinha muitas ações como tem hoje, né? Luta, bem pouquinho, era pontual. Então, mas a gente aprendeu bordado, nós ajudávamos no cuidado da casa, a espiritualidade, elas reforçavam muito a questão de estudar para ser realmente uma pessoa com uma profissão, e foi assim muito bom. A questão de afeto, né? Não que na minha família não tivesse, mas era de uma forma diferente. Quando você vem de uma situação vulnerável, nem sempre, né, o afeto é o ideal. Eu aprendi muito com elas, né? Eu senti isso. Então eu era acolhida, abraçada. No início eu chorava muito porque eu tinha memória do que tinha acontecido, porque tinha saudades de casa. Mas o tempo ele vai transformando, ele vai curando o coração, né? Ele vai dando perspectiva, vai colocando sonhos no coração da criança e do adolescente. É o famoso amor cura, né? O amor cura, de fato. E agora estar lá hoje, né, como profissional, e de alguma forma eu falo, voltar e recontribuir um pouquinho, como eu falei das irmãs, agora eu falo com relação à entidade, do muito que foi dado. Eu falo com propriedade, salvou minha vida. Que depoimento, gente. Olha, e eu imagino como foi para você chegar no primeiro dia, né, quando você foi profissionalmente acessar o prédio. Passou um filme na tua cabeça, né? Sim. Hoje eu ando pelos corredores, passo pelas salas, né? E tá diferente, porque a gente mudou de exposição, as abordagens, oficinas, né? Hoje é totalmente diferente do meu período. Porém, vem na memória o hoje e o ontem, né? O ontem, tá? Pra não revelar a minha idade. Novinha ainda. Tô novinha. Não, faz um pouco mais de 20 anos que, né? Enfim, eu fui desligada, porque já tinha idade, né? Tinha que sair. Mas, enfim, aí a gente olha o antes e o hoje, né? Eu venho essa memória afetiva e o fato, às vezes as pessoas me questionam, né? Do carinho que eu tenho pelas entidades, pela Casa das Meninas, o porquê de correr tanto atrás, às vezes a gente estende um pouco o horário, né? É porque eu sei da importância, eu sei como a entidade, ela somou na minha vida, né? E poder passar um pouquinho disso para as crianças, né? Eu falo assim, a hora que a gente chega e dá um abraço, a gente, às vezes eu tô muito ocupada com burocracia na correria, aí vem um pequenino, bate na porta,
Aí eu paro o que estou fazendo e paro para ouvir, porque aquele momento para aquela criança é muito importante, assim como foi para mim. E aquele momento que várias vezes me ouviram, secaram as minhas lágrimas, porque não foi fácil, né? Não foi fácil você ser desligado da família, mesmo que fosse final de semana para casa. Não é fácil, né? É um elo muito importante, é o seu alicerce. Hoje não é nesse formato, é de contraturno, mas é aquele momento, é daquela criança. E eu quero demonstrar e cuidar dela assim como eu fui cuidada. Daqui a pouco a gente vai falar do momento em que você foi desligada e tem uma história que muitos vão se lembrar do que aconteceu. Casa das Meninas também é uma imagem que faz parte da minha infância, porque eu citei dos meus avós maternos, eu passava por ali na frente da Casa dos Meninos, mas a minha vida inteira eu estudei no IECA e minha avó morava na Avenida Dom Lúcio, bem na frente do fórum, onde hoje tem a Casa de Bolos e a empada. Minha avó morava ali. Então eu passava todo santo dia também na frente da Casa das Meninas. E eu tenho a imagem das meninas andando em fila indiana com as irmãs lá. É uma imagem de infância também. Qual que é se você fechar os olhos assim, a hora que você vai dormir, se você fechar os olhos e se você puder buscar uma imagem, uma lembrança afetiva da Casa das Meninas, o que mais vem à tua cabeça, o que mais vem à tua mente, do que você fazia, do que você vivia lá? Olha, tem muitas, né? Mas assim, uma imagem que vem e ela não foi somente um único momento, como eu sou, hoje eu tô melhor, né? Mas eu era muito sensível, né? Uhum. E eu lembro que eu sentava no corredor e chorava muito. E as irmãs irem até mim, né? E é aquilo que eu falei pra você, de demonstrar afeto. Às vezes em casa a gente tem dificuldade de abraçar, de dizer que é importante, que ama. E eu tenho essa memória, que não foi um fato isolado, não foi uma única vez. Delas chegarem, me abraçar e me retornar, ou para tomar um café. Eu adoro tomar café. Aprendi com elas, sentar na mesa assim, tomar um café e conversar, ou de fato secar as lágrimas e falar: olha, você vai levantar mais forte, esse dia vai se encerrar e amanhã você tá bem. Então isso eu ainda tenho muito comigo, né? Então é uma das memórias que quando eu fecho os olhos, às vezes o dia foi difícil, foi intenso, aí eu tenho essa lembrança, esse carinho. E no outro dia eu acordo nova, até hoje. Que legal, gente. Agora, vamos entrar no assunto do desligamento? Vamos. Foram quantos anos, então, desde que você entrou até o dia do seu desligamento? Eu entrei em 2000, mais ou menos, creio eu, se eu não me perdi aqui nos cálculos. Tá. E eu me desliguei 100% em 2006, quando eu fui para o mercado de trabalho. Tá. Mas o internato foi em 2004. 2004. Isso. E daí tem uma história muito curiosa que a Keila me contou aqui nos bastidores e que muita gente que é de Botucatu, pelo menos está há mais de 20 anos em Botucatu, vai lembrar, que é o triste incêndio da Casa das Meninas. Sim. E você saiu de lá um dia antes. Sim. Vocês vão entender o porquê do meu sorriso, né? Do meu riso. Nesse período de final de ano, eu lembro que no sábado que antecedeu o incêndio. Que foi num domingo, Exato. Dezembro de 2004, me lembro. Isso, nós tivemos uma missa de encerramento. E naquela semana também foi o meu processo de desinternação. Tá. Por conta das políticas públicas, entender também que a minha família já estava estruturada. E como acho que ficou um pouco perceptível, né? Eu tenho um carinho muito grande pelas irmãs. Era para mim ser desligada foi difícil, porque eu tenho um afeto muito grande, como elas fossem minhas mãezinhas, né? Tá. E eu lembro que no sábado a irmã falou assim para mim: Keila, não precisa juntar todas as suas coisas para levar agora, né? Você leva na segunda, porque eu era de casa, mesmo que eu fosse voltar para casa, a Casa das Meninas ainda era o meu lar, né? Só que adolescente é meio, né? Rebelde. E apesar de eu ser boazinha, eu tinha lá minha personalidade. Eu falei: não, irmã, vou levar tudo. Peguei, enfiei no carro, levei tudo. Fiquei somente com uma troca para ir para a missa de encerramento. E infelizmente no domingo, aquele incêndio, né? Que eu lembro que eu estava vindo para ir à missa e eu via de longe, né? A fumaça. Aí eu falava, eu ia rezando no meio do caminho: Senhor Deus, que não seja a Casa das Meninas, que não seja. Mas infelizmente era a Casa das Meninas. E eu lá de baixo olhava, né? O meu lar pegando fogo. O meu lar sendo assim, de alguma forma danificado.
Isso durante e também depois, não sei se algumas pessoas acompanharam, choveu na semana seguinte. Foi, verdade. Choveu e aí foi, o prédio já era não, o prédio é antigo. Caiu uma tempestade uma semana depois. E aquela água escura por conta das cinzas do incêndio, porque foi um incêndio que foi muito rápido. Graças a Deus não vitimou ninguém, né? Mas infelizmente foi algo muito triste, né? Para nós que vivíamos lá, que fomos assistidos, também para o nosso município, porque é uma entidade que há mais de 100 anos vem acolhendo e cuidando de crianças, então foi muito difícil. Mas fica um fato curioso, eu faço a piada ou não? Por favor. A piada que a gente faz com relação a isso, a gente tem que pegar do limão, fazer uma limonada, né? Depois de mais de 15, 20 anos, a gente conversa sobre isso e num momento com algumas pessoas, eu partilhei essa história, aí o padre falou assim: agora eu sei quem foi que tacou fogo. Adolescente brava lá. Ficou revoltada porque foi desligada. Mas não, gente, pelo amor de Deus, não foi, é só uma piada, não foi. Mas enfim, apesar de ter sido algo dolorido e muito triste, nós conseguimos ver também a ação bonita das pessoas de Botucatu. Foi. O movimento que muitos solidariedade fizeram. Do botucatuense. É lindo, não só naquela época, mas como hoje. Eu vejo assim, é uma sociedade muito caridosa, uma sociedade muito acolhedora. E então a gente viu que a diretoria se mobilizou para levantar recursos, para fazer parcerias, né, com empresários, tanto local quanto fora. E aí fez uma reforma que essencial. Acabou ficando até melhor. Acabou ficando melhor. Tá maravilhosa. Ela continuou com o mesmo aspecto, né? Sim. Acho que mudou, acho que pouca coisa mudou, né? As janelas eram de madeira antigamente, né? Isso. Elas não são mais, né? Por questão de segurança, Exato, né? Por questão de segurança das crianças. A gente colocou hoje, quem quiser visitar também, assim como a Vila dos Meninos, das 8 às 5, a casa tá aberta lá, se quiserem conhecer. A gente colocou mais cores, que antigamente eram umas cores mais sóbrias, né? Hoje tá mais colorido. O pátio central, hoje ele não é um pátio, ele é um jardim. Nós estamos trabalhando muito naquela questão da inclusão, da acessibilidade. Então, por esses dias nós vamos inaugurar o elevador, então para ter mais pessoas que consigam estar transitando, estando na casa. Puxa, se eu fechar meus olhos agora, eu consigo imaginar o cenário, final de tarde, eu saindo do prezinho do IECA, da primeira série, atravessando ali a catedral, sem movimento, era uma paz aquilo. Era. Aquilo do céu, era uma paz aquilo. Hoje é carro para tudo quanto é lado, carro estacionado, mas eu me lembro, uma paz, uma tranquilidade, o irmão Felipe, diretor do La Salle, sentado ali, o sino tocando às 6 da tarde, que coisa maravilhosa que era. Como eu adoro o Botucatu de antigamente. Mudou, como tudo muda, né? Memória afetiva, né? Memória afetiva, exatamente. E são quantas meninas e meninos atendidos hoje lá? Atualmente nós atendemos 120 diretamente, né? Não são os mesmos da Vila dos Meninos, né? Não, não. A Vila dos Meninos atende 100 e a Casa das Meninas 120. 90, 95, né? Na Casa do Centro. E nós temos 30 crianças e adolescentes no Comerciários, que é uma extensão da Casa das Meninas. Por quê, né? Até para as pessoas compreenderem, como nós, o público vulnerável nem sempre consegue chegar até o centro. Então a gente entendeu que ir para as periferias, para as comunidades mais distantes seria importante para continuar o atendimento, para estender, né, a nossa missão e alcançar mais crianças. Então são 2 unidades hoje. E ali o que é desenvolvido? São ações parecidas com a da Vila dos Meninos. Então nós temos a atividade de robótica, judô, jiu-jitsu, informática, inglês, aulas de circo, teatro, apoio pedagógico, artesanato. Atualmente nós fizemos uma parceria com a diretoria da Unimed, né, a Misericórdia, e assim como a Vila dos Meninos foi contemplada com a robótica, a Casa das Meninas é um projeto de inclusão. Nós já atendíamos crianças atípicas, né, mas nós melhoramos a qualidade desse atendimento, então, para fortalecer esses vínculos. Então tem esse diferencial hoje. E também tem que buscar captar recurso do mesmo jeito. Exatamente. É o mesmo desafio. As entidades, apesar de elas serem
elas são distintas, o público é o mesmo, né? Assim, em que sentido? Criança e adolescente de 6 a 16, mas os desafios também são os mesmos. Então nós temos que buscar fazer eventos para arrecadar recursos, os aluguéis, o andar de baixo, quem passa por lá vê que tem algumas lojas. Eu já fui inquilino lá. É desafiador ser inquilino lá. Porque nós temos nossas crianças, a casa deles, né? Então, é uma casa muito cheia de vida, de alegria. Então, sempre vai escutar um correndo, um cantando, um tocando um instrumento. É uma casa com muita vida, é muito lindo. E temos também, que nem eu falei para vocês, nós tivemos apoio através do termo de fomento, nós temos, né? É o mesmo formato. Mas os desafios são grandes e diários, para que a gente consiga atender esse número expressivo, né, de 120 crianças e adolescentes. Quando que vai ter pizza para ir buscar lá? Eu cansei de pegar pizza lá, hein? Estamos com previsão para outubro, novembro. Outubro, novembro a gente vai fazer a nossa pizzada. Recentemente foi a feijoada, né? Foi a feijoada. Um sucesso, graças a Deus. E agora, entre outubro e novembro, nós vamos fazer a pizzada. E daí, quando tem esses eventos, a criançada participa também? Eles ajudam? Sim. Alguns familiares, né, participam no dia do evento. As crianças costumam fazer as lembrancinhas. Então, o que compõe a decoração da mesa, ou um cartãozinho de agradecimento, seja para quem patrocinou ou para quem foi no dia, são confeccionados pelas crianças. Que é importante eles trabalharem, né? Trabalharem não, meu Deus. Participarem. Atuarem. Não, trabalhar não, as crianças não trabalham não. Participarem desse processo. Porque o que a gente reforça? Você, né, a criança no caso, ela se sentir parte. A casa, né, eu gosto de falar até nem casa, o lar, né, é deles. Tá. Então eles fazerem parte de tudo. Muito bem. Olha, 12:38, vamos a um rápido break? Aqui ela vai tomar água, se recuperar das emoções, das lembranças emotivas aqui, e daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. E hoje a nossa entrevistada é a Keila Patrícia Capuano, que é presidente da Vila dos Meninos Sagrada Família, também é coordenadora e assistente social da Casa das Meninas, só que não parou por aí. Aqui ela tem mais atividades, mais entidades que recebem seu apoio profissional. Isso, tem algumas entidades que eu faço consultoria, trabalho como assistente social, que é a FAF, né, da pastora Cleo. Estou lá há pouco tempo, mas assim, é um projeto lindo, que atende 20 crianças ali da região do Monte Mor. Isso. E tem a Associação Restaurar, que desde a sua fundação, há 8 anos atrás, eu participo desse processo, né? Fui funcionária lá como assistente social e hoje eu componho a diretoria. Então eu auxilio em algumas orientações, na captação de verbas, né? A Associação Restaurar atualmente atende 50 crianças e adolescentes em contraturno escolar dentro da paróquia, né? Porque nós conseguimos recentemente um espaço próprio e vamos ter que iniciar as obras. Então a paróquia, o Padre Chico, cede o salão, algumas salas para acolher essas crianças e adolescentes. E em paralelo, um projeto que é lindo, né? Um grupo que é maravilhoso, são os idosos e as idosas. São 80 cadastrados, porque sempre surge alguns lá que participam, mas não tem cadastro ainda, né? Idosos ativos. Olha que legal. Sim, tem atividades de coral, tem atividade esportiva, passeio, artesanato, e é muito bonito, né? Quando você olha a dinâmica das entidades, você vê a criança, aquela pessoa em construção, né? É você ajudar a formar, que nem eu sempre falei lá do começo da entrevista, bons cidadãos, né? É você, de alguma forma, plantar uma sementinha. E quando você olha para o idoso, é você ser grato por aquele que somou até aqui. É você dar qualidade de vida por aquele que trabalhou até aqui, né? Fez com que a nossa cidade, a nossa sociedade é o que é, porque eles trabalharam, eles fizeram a história e fazem. Então é maravilhoso lá na Associação Restaurar, porque elas dançam, elas cantam, elas têm muito mais pique do que eu. Às vezes eu tô lá na rodinha delas, né, faz algum evento, estão lá dançando, uma vez botaram pra fora até, né? Foram dançando de um jeito assim, quando eu vi eu tava fora da pista. Sai daqui que você não sabe dançar. Não, na Semana do Idoso, eu fiquei impressionada o pique delas. Aí, tipo, eu tava num dia no shopping, no coral, no outro dia tava o coral e a dança de novo às 7:30 da manhã e eu assim, capengando.
E elas todas ativas, bonitas. Que Ainda beleza. fala assim, ó, passa essa maquiagem. É muito lindo isso, é muito, muito bom você olhar no projeto social, independente, seja a Associação Restaurar a Vila, Casa das Meninas, agora a FAF, que tá morando assim no meu coração, qual não mora, né? Como é bonito você vê a sociedade a gente conseguindo pôr sementinhas ou colhendo frutos ou simplesmente acolhendo e garantindo aquilo que é direito, aquilo que dá qualidade de vida e poder dar um momento de felicidade. Só ressaltando um pouquinho a parte do idoso, quando você acolhe esse idoso na entidade, né? Eles passam algumas horas. Nós vimos que algumas idosas melhoraram muito a qualidade de vida. Estavam depressivas, apáticas, algumas doenças devido à questão de não ter uma rotina ativa ou que causasse felicidade, né? Agora não, dão de 10 a 0 em mim, eu falo e repito, dão de 10 a 0. Você almoça, você consegue dormir? Consigo, né? Com tanta atividade assim? Sim, sim. Junto, né? Sobra tempo para dormir? A cabeça tá a mil. Confesso que a cabeça tá a mil, mas ela tá tão assim que daí ela dá uma desligada. É o processo criativo nesse horário também, né? O que colocar, como a gente vai trabalhar isso, algumas questões, a gente vai se adaptando. E o almoço é junto com eles. Eu sento lá com a criançada, eu almoço com elas e é a hora também que eu paro para ouvir um pouquinho, né? Porque às vezes a gente tá tão na burocracia ou recebendo algumas pessoas, aí é o momento que eu consigo olhar para eles, entender um pouquinho o que está acontecendo, como posso intervir e de repente, né, não só de repente, mas com muita frequência, quais novos sonhos para as entidades. Que legal. Tem gente participando aqui. Que legal a entrevista. Meu esposo e 2 irmãos dele passaram pela Casa dos Meninos. Meu irmão e o irmão gêmeo dele, 3 anos e 7 meses lá. E ele sempre me conta a história dele. Sempre quis ir conhecer, mas nunca fui. Meu filho de 11 anos também pede para conhecer essa parte da história do meu esposo. Hoje meu esposo já tem 41 anos, um homem honesto, trabalhador e de um coração gigante. Que legal, que depoimento bacana aqui da Ana Paula dos Santos. Eu tô quase chorando, ó. Tava me segurando até agora. Ana Paula, eu compreendo esse sentimento. Portas abertas para receber a família inteira. De repente, até ver alguma fotografia, tem umas irmãs ainda lá, será muito bem-vinda. E, de fato, só confirma o que eu falo, né? É uma entidade que acolheu e transformou uma vida, deu uma oportunidade de escrever uma história linda. E que história linda, né? Bom saber. Ana Paula, os olhos marejados aqui da Keila, viu? Com a sua mensagem. Acho que tem uma mensagem de áudio aqui, deixa eu ver se é pro radar. Eu gostaria de saber mais em questão de divulgação. Não, é questão de divulgação. Ao vivo acontece isso daí. Então, depois do comercial, a pessoa vai entrar em contato com a Beatriz aqui. Ô, Keila, você foi criança nos anos 2000. Sim. No início dos anos 2000. Eu sou um pouquinho antes, tá? E você consegue... É brutal a diferença, né? Do que você viveu há mais de 20 anos e a infância de hoje, né? A questão de tecnologia, novos hábitos. É mais difícil trabalhar com a criança hoje ou antigamente? Eu acho que cada época tem seu desafio. Né? A gente vai se reformulando, se atualizando, cada época tem seu desafio. Lá naquele período do internato, que foi o meu, eu me achava Chiquititas. Né? Era bem a época de Chiquititas, a gente tinha uniforme, assim. Começo dos anos 2000, bem lembrado. Tem umas fotos lá, de vez em quando eu me encontro em algumas eu faço questão de mostrar, outras eu faço tampa meu rosto, né? Mas a gente se sente as Chiquititas. Naquela época tinha poucos recursos, principalmente digitais, até mesmo alimentação um pouco mais restrita, mas criança é criança em qualquer período, aquela pureza, aquela vontade de criar, de brincar, de amar, ela ainda é muito, acho que não muda, né? Nossos desafios hoje realmente é excesso de tela, é a questão de ansiedade, é uma sociedade muito acelerada. Então, nossa época, eu acho que era, talvez assim, tudo era um pouco mais distante, um pouco mais demorado. Mas assim, o cuidado, eu vejo que ainda a gente consegue ser o mesmo, né? O acolher, o olhar nos olhos,
o fazer garantir a política pública, o direito da criança ou da família. Então, lá atrás, mesmo que no começo ainda de algumas políticas, já se trabalhava isso hoje com mais efetividade. Desafio? Sim, né? Hoje nós temos uma demanda atípica muito expressiva, então a gente está se reorganizando, se atualizando e vendo como nós, dentro da nossa missão, conseguimos acolher melhor, né? Ter esse olhar sensível, esse olhar amoroso. Eu acho que não é fácil, podemos errar, somos seres humanos, mas estamos fazendo o possível e o impossível para ser o melhor possível. A Letícia pergunta pra gente aqui, há interação entre a casa das meninas e a casa dos meninos? Com certeza. Se encontram sempre? Sempre. A Associação Restaurar, nós fizemos festa junina juntos, missas, né? Esses dias, como é pertinho, peguei a criançada, botamos uma caixa de som, que hoje em dia é mais fácil, né? Fomos cantando e dançando até a Vila dos Meninos, joga a bola junto. Andaram 1,5 quilômetro ali. Faz assim, naquela alegria, né? Eu fico um bagaço no final do dia, mas é um bagaço que vale a pena. E assim, a interação é muito boa, porque a gente precisa fortalecer esses vínculos. Nós fazemos também, algumas vezes no ano, visita ao asilo para ter esse encontro intergeracional, porque o idoso, ele carece disso e a criança também. Então a gente trabalha essa parte do social, para que a criança, um dia, ela devolva para a sociedade aquilo que ela recebeu, que ela olhe para aquele idoso, assim como eu falei recente, né? Ele fez a nossa sociedade, ele somou até aqui. Agora é o nosso momento de cuidar dele. Então a criança vai, é impressionante como ele se acolhe muito rápido, não tem resistência. Às vezes o idoso é mais rabugento, assim e tal, meio assim, arisco. Quando chega uma criança, gente, desmonta. Se derrete, né? Exato, é muito lindo. Esses encontros é muito importante ter, né? Acontecer. E entre as entidades, tem aquela rixinha, no futebol, a tia Keila puxou mais para cá das meninas. Aí a vila fala, puxou para cá das meninas, eu falo, Senhor amado. Aí eu brinco assim, né? Eu vou lá para as crianças da vila, eles vão ouvir agora, nunca saberam, mas tudo bem. Eu falo assim para eles, olha, vocês são meus favoritos. Aí eu vou para cá das meninas, não, vocês são meus favoritos. Mas eu amo todos, né? Então essa interação acontece sim, e é essencial que aconteça. Como que foi como que foi tua vida depois que você saiu da Casa das Meninas, né? A tua formação, onde você estudou? Você é de Botucatu mesmo? Eu sou de Botucatu. Depois que minha transição até 2004 eu fui interna na Casa das Meninas. Em 2005 eu fiquei no semi-internato, né? E em 2005, 2006 eu já foi trabalhado dentro da Casa das Meninas a inclusão no mercado de trabalho. Então eu passava o período da manhã na escola, estudei no IECA, né? No IECA também. No IECA também. Tenho memórias muito boas de lá. Somos iecanos. Somos. Aí depois eu passava 1 hora, 2 horas mais ou menos na Casa das Meninas, que era aquele laço que eu tenho até hoje com as irmãs e com a casa. Eu almoçava, fazia alguma atividade e ia pro trabalho. E por um período, quando eu voltei para minha família, nós ainda estávamos em situação de vulnerabilidade. Não aquela complexidade de violência como antigamente, mas ainda em vulnerabilidade. Então a renda do meu trabalho, ela era toda voltada para a minha casa. Tá. Então eu fui fazer faculdade tardiamente. E minha família não tinha como, por exemplo, eu sempre sonhei em fazer direito ou psicologia, mas por fim fui pro serviço social, né? E não tinha como bancar. Não tinha. Então eu compreendi isso. Que nem eu falo, sou muito grata às irmãs, porque tanto na questão de fé e também dessa maturidade de entender algumas coisas e entender o tempo, eu consegui compreender. Em 2012, acho que 2012, aí eu fui fazer a faculdade de serviço social, na FAC. Um curso maravilhoso. E lá me deu alicerce, né, para poder retribuir através do meu trabalho, né, de uma forma concreta, através das políticas públicas, uma ação com mais qualidade. Então, aí eu me formei em 2015. Nesse período eu fiz estágio na Vila dos Meninos. Aí eu retomo novamente esse contato. Sempre tive contato com as irmãs, isso sempre.
Nunca perdeu. Nunca, não. Elas me As acolhem. irmãs são as mesmas ainda? Algumas, né, estão no céu, porque já eram idosas. Sim. E eu não tinha essa noção que elas eram idosas, porque elas são tão ativas, tão fortes, que eu falava, meu Deus, elas já eram idosas na minha época. Algumas hoje estão bem idosinhas, né? Mas eu ainda tenho contato, elas têm um orgulho. Eu acho isso bonito. Eu falo assim, meu Deus, é tão pouquinho. E elas vêm assim com... Você fala que meus olhos estão... Eu tô emocionada. Eu vou no convento, ou mesmo ali na vila. E elas olham pra mim, tipo, deu certo. Né? Aquela dedicação, aqueles momentos com você, Keila, você trouxe de volta de alguma forma. Então, assim, eu fiz tão pouco, eu faço tão pouco. E eu tenho ainda esse contato com elas, né? Em 2015, no meu ano de conclusão do curso, eu fui estagiar na Vila dos Meninos. Vem toda aquela memória, que apesar de ser um lar diferente da Casa das Meninas, mas é um lar. E o lar, quem faz, nem sempre é só o espaço físico, são as pessoas. E eu reencontro elas, eu reencontro esse afeto. Muitas das minhas ações hoje, eu falo, eu aprendi com vocês, irmãs. Eu quero ser uma pessoa melhor. Fico na chinela perto de vocês, né? Mas eu quero retribuir, né? E na minha ação levar o que vocês me trouxeram, seja no trabalho, seja no afeto, até mesmo na expressão de fé, né? A minha religião, elas nunca impuseram, nunca falavam, você vai ser católica, porque as entidades têm esse viés, né? Sim. Mas a gente fala assim, palavras bonitas, né? Brilham os olhos, mas exemplo arrasta, exemplo fica. E elas foram e são exemplos até hoje. E eu fui para a Vila dos Meninos estagiar, depois eu trabalhei como monitora e surgiu a oportunidade de ser presidente da Caritas, né? Trabalho voluntário. E aí começou a minha ação social, né? Então antes era como estágio, depois como trabalho. E a minha primeira oportunidade como assistente social foi num projeto social que estou até hoje, que é a Associação Bom de Bola, que são para meninos. Eu faço uma assessoria através da minha profissão como assistente social. E também depois veio a oportunidade da Caritas. Voltei pro privado, uma empresa. Eu trabalhei como gerente de RH e financeiro, mas o coração sempre gritou no social, né? Por mais que eu fosse ganhar menos, até o meu patrão falava, seus olhos brilham, né? Não vou conseguir te segurar. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Casa das Meninas, isso há 2 anos e meio, quase 3 anos. E lá estou, né? E nesse mesmo período assumi a diretoria da Vila dos Meninos. E com sonhos grandes, né? Eu falo assim, a gente sonha grande e deve ser em busca. E o pouquinho que você conquistar já é muito, muito válido, já é enriquecedor. E fazer com que as crianças sonhem junto, as irmãs sonhem juntos, e quando elas pegam, né, eu falo as irmãs e as crianças, olha, eu falo, tia, muito obrigada, que bom que tenha, né, que a gente tenha isso, e que a gente vai ter a quadra, que tem um elevador. Aí às vezes as pessoas falam, você tem noção do que é? Eu falo, não, eu só tô vivendo isso, eu só sinto que isso é importante, é isso. Olha, é uma pena que a entrevista acabou. Tem a mensagem da Alessandra aqui que mostrou uma foto da filha dela na Casa das Meninas, quando ela trabalhava lá, no período da pandemia. E, Karen, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pela sua história, por nos emocionar aqui, e muito obrigado por tudo que você presta por essas entidades. Eu agradeço o carinho e convido todos para conhecer a entidade, participar de alguma forma, seja no adquirir um jantar ou, né, numa ação voluntária, portas abertas, assim como o nosso coração. Muito obrigado, cara. O Instagram da Vila dos Meninos e da Casa das Meninas, tem? Tem. Os dois. Da Vila dos Meninos, é o @Vila dos Meninos, Sagrada Família, e da Casa das Meninas é Casa das Meninas, Armando de Barros. É tranquilo, é fácil. Colocar na lupinha de busca lá, vai achar. Vai achar. Legal. Não tem erro. Karen, obrigado. Bom fim de semana pra você. Obrigada, igualmente.